Então, me apresentando brevissimamente, meu nome é Arthur, eu sou um dos fundadores da DIP, o atual CEO, e sem mais delongas, vou passar então o bastão para o Amaro, para que o Amaro possa se apresentar e começar a apresentação dele. Lembrando um pouco da dinâmica, nós vamos ter uma apresentação que vai durar cerca de 30 minutos do Amaro, e depois o objetivo é que a gente tenha um momento também de 20 a 30 minutos para perguntas e respostas, nas quais, nesse momento, vocês possam interagir também com a gente e trazer pontos de discussão para que a gente possa aprender todo mundo também. Se alguém quiser trazer algum exemplo, algum case, tá muito convidado, muito bem-vindo. Então, Amaro, está contigo. Muito obrigado por tão generosamente poder compartilhar o seu conhecimento com todos nós. É sempre uma oportunidade muito grande de te ouvir. Estou muito animado. Amaro, por favor. Muito obrigado, Arthur. Espero que todos estejam me escutando perfeitamente. O João, que trabalha na DIP, ele vai nos ajudar na transição dos slides. Então, periodicamente eu vou pedir para ele transicionar. Você pode botar já o próximo slide, João, onde tem uma breve apresentação minha. Eu tenho muita honra de ser chamado de amigo pelo Arthur e de ser referenciado como mentor, mas, na verdade, em toda a jornada dele e do Paulo na idealização e colocar em andamento o projeto da DIP, eu é que me beneficiei aprendendo bastante com eles, né? Eu acho fantástico esse projeto da DIP, que é uma realidade já, né? Essa semana eu fui conversar com alguém que me perguntou quanto tempo de experiência eu tinha no mercado financeiro. Eu cheguei já quase a 40 anos. Comecei em 1986. Comecei como auditor na Pricewaterhouse, onde eu fiquei por 6 anos. Depois fui para o Banco Central, onde eu fiquei somente na área de regulação do Banco Central. Então, eu tive a sorte de aprender muito no Banco Central, porque comecei no banco no período de hiperinflação, e quando eu saí do banco em 2009 para me juntar ao IASB, nós já estávamos em outro ambiente macroeconômico, e nesse processo nós tivemos que construir a regulação que é a base do sistema financeiro que nós temos hoje, reconhecido internacionalmente como um dos mais resilientes e bem regulados pela comunidade financeira internacional. Então, em 2009, eu me juntei ao IASB. Para aqueles que não são da área de contabilidade, muitos de vocês estão na área de sustentabilidade e já escutaram o IASB até por necessidade no momento que nós estamos. É o International Account Standards Board. O IASB desenvolve as normas de contabilidade financeira. Então, eu fiquei por 2 mandatos no IASB, um total de 10 anos. Retornei ao Brasil para me juntar, para assumir a Secretaria de Governança de Empresas Estatais Federais, posteriormente me desvinculei da área pública, e hoje eu sou consultor independente, essencialmente elaborando pareceres em temas como governança, sustentabilidade, contabilidade internacional, regulação do sistema financeiro, entre outros, e também comitê de auditoria de algumas empresas de grande porte. Então, desde o início, eu me juntei ao Arthur e ao Paulo nesse projeto da DIP, e vejo com muita satisfação onde nós estamos. No próximo slide, eu detalho eu detalho a agenda, o que é essa meia hora. Essa meia hora, o objetivo idealizado pelo Arthur e pelo Paulo, de dar primeiro uma visão geral de por que nós temos a IFRS S1 e S2. Aqui nós preferimos focar na norma internacional, tá? E tem um porquê, né? Nós temos várias outras literaturas internacionais que tratam de apresentação de informação de sustentabilidade. Só para citar algumas regiões, né? Nós temos CSRD na Europa, nós temos a nova norma aprovada pela SEC agora em 6 de março, nós temos outras literaturas como o GRI, que é
muito utilizada pela CSRD da Europa, mas focamos na S1 e S2 porque essa já é objeto de regulação da CVM, a Resolução 93, que determina a sua observância a partir de 1º de janeiro de 2025. É isso mesmo, 1º de janeiro de 2025. Ou seja, daqui a pouco mais de 6 meses, se eu sou uma empresa de capital aberto e pretendo divulgar informações relacionadas à sustentabilidade, eu terei que observar as normas do ISSB. Então, nosso foco aqui é ISSB. Eu vou falar um pouquinho dessa estrutura, princípios gerais ou características gerais da S1 e da S2, e alguns desafios na implementação que eu percebo nas conversas, nas que eu tenho no dia a dia com organizações e profissionais. Então, a Fundação IFRS está descrita no slide seguinte, como ela está estruturada. Ela é uma organização sem fins lucrativos, uma organização internacional, ela tem essencialmente o papel de monitoramento dos órgãos que a compõem hoje, que são o IASB e o ISSB, e ela é composta por um conjunto de profissionais que são os trustees dessa fundação, que tratam da governança e que estabelecem a governança e a estratégia. E o que é importante para nós aqui são os dois boards, né, os dois conselhos que compõem a Fundação IFRS. O IASB, que tem 12 board members, eu fui, então, board member do IASB, representando a América Latina por 10 anos, de 2009 a 2019. Naquela época ainda não existia o ISSB. Né? E o ISSB, que foi criado mais recentemente, que eu vou falar um pouco da criação do ISSB, né? E esses dois órgãos se dedicam ao desenvolvimento das normas que serão aplicadas aos relatos financeiros e aos relatos de sustentabilidade, ou relatórios financeiros e relatórios de sustentabilidade. E, obrigatoriamente, as normas emitidas por esses dois órgãos, elas são submetidas ao que nós chamamos, em inglês, due process, e a gente faz a tradução para o português para devido processo. Quem é advogado, normalmente, está mais ambientado com essa expressão. Mas é, essencialmente, a exigência de que, para o desenvolvimento da norma, eu tenho que consultar de maneira ampla e extensiva todos os interessados potenciais naquelas normas. Os dois órgãos têm como foco o investidor, ou as demandas do investidor. Mas por que isso? Porque, apesar de existir um conjunto amplo do que nós chamamos de stakeholders, a Fundação entendeu que atender a todos os stakeholders é praticamente impossível, porque muitas vezes eles têm demandas distintas. Então, diante de um determinado evento econômico que mereça o tratamento contábil, eventualmente as empresas têm uma visão e os investidores têm outra, e os reguladores têm outra, então, e os funcionários têm outra, e os consumidores, fornecedores. Então, o foco é no investidor, mesmo porque o objetivo final é auxiliar no desenvolvimento de mercados de capitais globais, né? Então, essas normas, o objetivo, a missão desses organismos é o desenvolvimento das normas, que são chamadas IFRS, os padrões, né, o de IFRS, que tem como objetivo, então, promover transparência, accountability, que eu preferi deixar a expressão em inglês, mais tranquila, e eficiência nos mercados financeiros em todo o mundo. Esses mercados financeiros, ou esse em todo o mundo, hoje, é referenciado pela Fundação como mais de 140 países que exigem a observância das IFRS, seja para a elaboração de relatórios, para a elaboração de relatórios financeiros, e um crescente número de jurisdições que exigem a aplicação das normas de sustentabilidade.
E, portanto, essas são, no mínimo, as jurisdições que o IASB ou a Fundação recomenda que o IASB e o ISSB busquem escutar no processo de desenvolvimento de normas. Mas por que foi criado, então, o ISSB? Eu lembro aqui um fato, isso no próximo slide eu detalho um pouco. Quando eu deixei o IASB em 2019, não faz muito tempo, o IASB tinha, inclusive, se manifestado várias oportunidades por intermédio do presidente, ou chairman, que era um holandês à época, Hans Hugervos. Ele tinha se manifestado e ficou muito famosa, ou ficou muito conhecida no ambiente internacional, nessa comunidade internacional, uma carta que ele fez para o Financial Times, no início de mais ou menos março de 2019, eu tenho essa carta, mas eu não gravei, março de 2019, onde ele argumentava fortemente que o IASB não deveria jamais se envolver com normas de sustentabilidade. Entre os board members, nós tinham alguns, como eu era um deles, que achavam que nós deveríamos nos dedicar a questões de norma de sustentabilidade. Por quê? Porque tem efeito financeiro, sim. Algumas de curto prazo, algumas de médio prazo e algumas de longo prazo, mas tem um efeito financeiro que deveriam merecer avaliação por parte do IASB quanto ao seu reconhecimento. Mas isso, obviamente, não era consenso. O IASB não se envolveu. Um dos argumentos também é que nós não tínhamos especialistas nessa área, não tínhamos orçamento para isso, mas ficou uma demanda crescente da comunidade internacional, porque as empresas internacionais, o que atuam nos mercados globais, começaram a ter que observar conjuntos diversos de pronunciamentos ou de requisitos oriundos ou de reguladores locais ou de literaturas regionais, e aí por pressão de investidores. Por exemplo, as grandes empresas que atuavam nos Estados Unidos, os investidores começaram a exigir que a observância das normas do SASB. E o SASB, que era o organismo voltado para a edição dessas normas nos Estados Unidos, editava, se eu contei algumas vezes, eu salvo engano, são 26 pronunciamentos que tratam de indústrias. Então, são indústrias, são voltados para a indústria. Não existia um pronunciamento genérico. Instituições financeiras passaram, em muitos países, a observar as recomendações do TCFD, Task Force on Climate Related Disclosure. O Task Force, o TCFD, eu acho que eu não tenho aqui a oportunidade de falar, mas foi criado no âmbito do Comitê de Basileia, do qual eu fui integrante enquanto estava do Banco Central, não do Task Force, eu integrei grupos de trabalho do Comitê de Basileia. Mas o Task Force foi um conjunto de bancos internacionais que, sob o incentivo do Financial Stability Board, desenvolveram recomendações para observância pelas instituições financeiras. Então, outros adotavam as recomendações do GRI, da Global Reporting Initiative. Outros observavam integralmente as premissas do relato integrado. Então, não tinha, de fato, um conjunto internacional, e, obviamente, isso aumenta custo, é mais inseguro para os investidores, é mais demandante para que, no processo de tomada de decisão, você chegue a uma conclusão razoável da natureza da informação. Então, a IFRS Foundation resolveu consultar internacionalmente quanto à criação de organismo dedicado exclusivamente à norma de sustentabilidade. E fez, essencialmente, dentro da consulta pública internacional, um livrinho que está disponível também no site deles, fez, essencialmente, 3 perguntas. A primeira pergunta é: existe, de fato, demanda para norma de sustentabilidade global? Todo mundo sabia que tinha, mas precisava ser confirmado. A segunda pergunta é: a Fundação IFRS deve se envolver com isso? Ou seja, vocês nos dão, de certa forma, a garantia de que se nós nos envolvermos, nós teremos mandato para a edição dessas normas e essas normas serão adotadas?
E a terceira nós devemos juntar, agregar ao IASB a responsabilidade por emissão dessas normas, ou devemos criar um organismo à parte? Bom, a resposta foi muito robusta, muito significativa, mais de 750, a Fundação recebeu mais de 750 cartas, comentários, recomendando, essencialmente, positivamente, que que deveria se envolver e criasse um órgão específico por causa das especificidades dessas normas, e essas cartas vieram não somente de stakeholders diversos, muitos investidores, mas de empresas, de reguladores, inclusive dos reguladores brasileiros apoiaram a iniciativa, geograficamente muito bem distribuída e de economias das mais diversas características, desenvolvidas, emergentes e tal. Então, foi identificado nesse feedback que havia, de fato, a demanda era crescente e urgente para normas globais. Isso aí também foi reforçado por posições da IOSCO, que é a International Organization of Securities Commission, posições do Financial Stability Board, posição do G20, do G7. Então, o apoio foi extremamente amplo e a Fundação, então, resolveu criar o ISSB voltado para informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, e o apoio à recomendação constante nessas 750 cartas não era surpresa para ninguém, vamos começar pelo clima. E outra coisa, não vamos reinventar a roda, vamos aproveitar o que já existe, né? o que tem de boa qualidade. Então, na COP26, no próximo slide tem uma foto bonita aí da COP26, por ocasião... Próximo slide, João. Por ocasião da COP26, foi, então, anunciada pelo presidente da Fundação IFRS, essa foto é bem bonita, né? A decisão da IFRS, essencialmente 3 coisas que ele anunciou. A criação já com o nome ISSB, isso foi em 2021, a consolidação dentro do ISB de dois outros organismos, o CDSD, o Climate Disclosure Standards Board, e o Value Report Foundation, que o Value Report Foundation já tinha sido... Olha o risco que nós estávamos no ambiente internacional. A necessidade, a demanda por norma internacional era tão grande que o SASB, norte-americano, e o IIRC, que trata do relato integrado, já tinham se fundido e criado a Value Report Foundation. E se não tivéssemos o ISSB, seguramente seria essa a base, pelo menos para desenvolvimento, para apresentação de informações no mercado de capitais mais importante do mundo, que é o norte-americano. Então, de uma maneira bastante sagaz e inteligente, a IFRS Foundation integrou ao ISSB essas 2 organizações, que, na verdade, no final das contas, são 3, né? Considerando que a VRF já tinha o SASB e o IRC. E também anunciou que iriam ser publicadas propostas urgentes com relação a normas gerais de disclosure de informação de sustentabilidade e normas específicas para o clima. No próximo slide, eu trato 4 aspectos que são o foco do ISSB, de certa forma, já mencionei rapidamente. Bem, então, o ISSB foi estabelecido com 4 focos: normas de disclosure de sustentabilidade, né, para uso global. Segundo, atender necessidade de investidores. Como eu disse, esse é o foco, não é órgãos globais como a ONU, no caso dos princípios de sustentabilidade, ou reguladores. Permitir às companhias, com isso, disponibilizar informações de sustentabilidade de maneira compreensiva. E, finalmente, é uma abordagem que eles chamam de building blocks, né? Abordagem de blocos, que é decorrente da própria experiência do IASB de ter uma norma internacional que não admite
que sejam feitas alterações. Então, o building blocks é importante para dar uma relativa segurança às jurisdições que passem a adotar essas normas. No slide seguinte, eu mostro um pouquinho o que são esses building blocks. Essencialmente, nesse quadrado de baixo, é onde se encontram as normas do IASB, as normas que tratam de relato financeiro propriamente. Esses que nós já estamos acostumados a ver no conjunto de demonstrações financeiras. O ISSB, as normas do ISSB, que tratam da divulgação financeira relacionada à sustentabilidade, elas se agregam às normas de relatório financeiro. Elas não podem ser separadas, e eu vou destacar na S1 o IASB, como o IASB trata isso. Entre os dois, ou seja, conectando os dois, o IASB entende que o relato integrado a melhor, hoje é a melhor ferramenta. Engraçado que o IASB fez uma declaração sobre isso há cerca de 1 ano e meio atrás e quase ninguém se apercebeu, pelo menos nas conversas que eu tenho. Mas o IASB já tinha antecipado, mesmo antes da edição da S1 e S2, que o relato integrado poderia ser a melhor ferramenta para a prestação dessas informações. Então, aí, como a gente vê, são 3 blocos. Bloco de normas de natureza financeira, que são as IFRS e as IAS, normas de natureza de sustentabilidade, que são as IFRS-S, e, no terceiro bloco, requisitos específicos das jurisdições. Então, é assumido que, por exemplo, se o Brasil quiser, além das normas que hoje existem, quiser exigir a divulgação específica de efeito financeiro relacionado a clima, especificamente na Amazônia, o Brasil pode fazer, desde que não conflite, desde que não se deixe de observar a norma do ISSB. Eu tenho que observar o ISSB e adicionar a exigência da jurisdição. E essas normas, o próximo slide demonstra como elas estão estruturadas, né? Então, elas estão estruturadas de acordo com as recomendações do TCFD. Então, o TCFD, a recomendação essencial, estabelece que essas normas elas têm que cobrir pelo menos quatro grandes áreas, 4 grandes aspectos. Governança, a estratégia da organização, gestão de riscos e, finalmente, métricas e metas. Porque sem métrica e meta específica não tem como medir avanços ou retrocessos. Que esse é um dos grandes desafios na implementação real desses requisitos. Falar de governança é bacana, eu tenho lá a estrutura, está estabelecido, tem um comitê de sustentabilidade, comitê de divulgação, etc. Estratégia, ok, a minha estratégia de redução de emissão de carbono, eu faço isso, faço aquilo. Quando eu começo a chegar na gestão de riscos, já começa a complicar um pouco. É gestão de risco integrado na minha empresa, como é que eu integro questões de sustentabilidade, aqui eu não estou falando só de clima, porque de clima nós temos, infelizmente, essa tragédia no Sul que demonstra a absurda importância de gestão de riscos climáticos num país da dimensão do Brasil. Nós temos de seca a enchente, né? Então, mas não vamos falar sobre isso, é apenas um exemplo. E as métricas e metas. Quando eu chego aqui é o grande desafio. Quais são exatamente, como eu vou medir ao longo do tempo o atingimento ou a resposta a essa minha estratégia. E como que o ISSB vai responder a essa estrutura? Ele já começou com uma norma de princípio geral, ou requerimentos gerais, que é a S1. Então, a S1 ela deverá ser observada sempre. Para quem é contador, ou quem esteve no IASB como eu estive, eu equiparo essa norma de requisitos gerais à estrutura conceitual básica que nós temos para os relatórios financeiros, que é a base para a elaboração de tudo. Né? Então, eu tenho que sempre observar. Tem determinadas coisas que eu não preciso observar, mas também não vem ao caso. Que eu posso não observar, mas não vem ao caso. Mas eu tenho que sempre observar a S1, e a S1, o ISSB vai agregar normas específicas,
que pode ser por tema e pode ser por indústria, né? Então, a primeira, obviamente, a S2 trata de clima, que foi requerido ou recomendado pela comunidade internacional. Então, vamos começar a ver rapidamente, né? Mesmo porque eu já avancei bastante aqui e nem cheguei na S1, infelizmente. Mas vamos lá, João. O próximo é S1. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, eu tenho uma bela ideia. Elas são, a S1 tem alguns conceitos que são absolutamente fundamentais, tá? O primeiro deles é que ela é aplicável sempre. Eu tenho que observar a S1 sempre que for aplicar qualquer norma internacional. Tá? E ela não quer todos os efeitos, ela quer riscos e oportunidades que afetem a organização, desde que sejam materiais. Tá? E ela usa, como eu já disse, a estrutura do TCFD. Tá? Requer também informações específicas da indústria ou do setor e para outros assuntos que não o clima, porque o clima já tem uma norma, a empresa tem que identificar outras literaturas que possam ajudar, fazendo referência específica às normas do SASB. A US1 diz o seguinte: você deve olhar ou fazer referência às normas do SASB e pode fazer referência a outras literaturas. Eu vou falar mais um pouquinho. A estrutura da S1 está no próximo slide. São 6 seções ou capítulos, tá certo? Não tem muita, vamos dizer, novidade aqui em seções ou capítulos. Talvez de destacar que nos fundamentos conceituais constam 2 elementos que são fundamentais, que é a materialidade e a conectividade. Aqui é utilizado o conceito de materialidade já existente para normas financeiras, e a conectividade, que é a exigência de que haja uma conexão entre as informações de sustentabilidade e as informações financeiras. Né? E existem determinados requisitos. Por exemplo, no próximo slide, nós destacamos como ela pode afetar a expectativa das empresas. Então, a norma determina que eu tenho que considerar os impactos nos meus stakeholders, na sociedade e nos recursos naturais que eu faço uso. Como esse conjunto de participantes do dia a dia da empresa, né, eu estou chamando até recurso natural de participante, eles podem afetar a minha empresa. São conceitos fundamentais. No quesito de informação conectada, que é o próximo slide, o que ela requer? Riscos e oportunidades têm que estar devidamente conectadas com demonstrações financeiras, as divulgações do conteúdo principal têm que estar alinhadas, e a divulgação financeira relacionada à sustentabilidade e às demonstrações financeiras, elas, portanto, têm que responder de maneira coordenada às demandas do investidor. Obviamente, as demais critérios de divulgação são autoexplicativos, são normais, dizem respeito à mesma entidade, tem que fazer referência ao mesmo período de apresentação e publicada juntamente. Tem alguns alívios para o primeiro ano. E, quanto ao conteúdo, o próximo slide detalha, eu já mencionei, não vou me estender aqui, que são os 4, vamos dizer, pilares, ou os 4 requisitos constantes da TCFD. Né? Tenho que tratar de governança, da estratégia, da gestão de riscos, métricas e metas. Né? Quanto às divulgações especificamente, o slide seguinte ressalta quais são os riscos e oportunidades e que informações eu devo observar. Aqui é um aspecto muito importante. A S1 determina que exceto o clima, que já tem tratado na S2, eu devo necessariamente fazer referência, ou utilizar como referência as normas do SASB. Então, eventualmente, para a minha empresa, clima pode ser estranho, mas clima não é um evento importante.
né? Se nós pensarmos no que nós estamos vivenciando agora no Sul, nós vamos ver que clima é algo importante, sim, para qualquer tipo de empresa, né? Se você é do agronegócio, se é seguradora, se é instituição financeira, se é montadora de veículo, qualquer tipo de atividade, seja diretamente atingido porque as águas invadiram, seja porque você está impedido de operar, porque os seus clientes não podem chegar até você, seja porque você não pode entregar o seu produto, porque não tem estrada. Então, as dimensões dos impactos, eles se estendem por praticamente todas as indústrias, todas as atividades econômicas. Então, eu tenho que observar as normas do SAD, ou seja, Mário, eu não tenho, na minha organização, questão climática não é, então não preciso. Não, você precisa, a partir, se você estiver sujeito à norma, ao requisito regulamentar, mesmo assim você vai ter que fazer uma avaliação de todas as normas do SASB para o tratamento de questões de sustentabilidade. Eu não tenho o clima, que é S2, mas eu tenho que observar o SASB. O SASB não dá resposta, ou não está tão claro, ou não é suficiente, aí eu posso fazer referência, eu posso fazer uso de outras literaturas, de normas locais e até mesmo de prática da indústria, né? Desde que a informação gerada seja relevante. Mas, obviamente, o ISSB criou alívios, né? E no próximo slide eu descrevo rapidamente quais são os alívios. Isso está na norma, óbvio que está na norma, mas, sumariamente, o que é? São medidas que foram adotadas para facilitar a adoção dessa norma, mesmo porque, é o último slide na apresentação, destacado que é esperado a adoção a partir de 1º de janeiro de 2024, então já passou, né? 1º de janeiro de 2024. Primeiro país a adotar as normas foi o Brasil, a anunciar a adoção das normas foi o Brasil, por intermédio da resolução da CVM 93, e a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, muitos países ainda não se pronunciaram. O Canadá recentemente publicou uma consulta pública, o Japão publicou também há cerca de 2 meses uma consulta pública. Então, as economias estão avançando muito rapidamente para a adoção. Então, entre os alívios estão, primeiro, no início, no primeiro ano de aplicação, pode observar só a S2, não tem problema, desde que você observe ela integralmente. Não precisa publicar junto com as demonstrações financeiras, tudo bem, você pode publicar depois, junto com os relatórios semestrais, né? O escopo 3, né, que é o grande desafio, né, de emissão, essa não é obrigatória também no primeiro ano. E não é necessário, obrigatório observar o protocolo de IHC no primeiro ano, se você já usa outro protocolo. Mas a partir do segundo ano você é. Se a partir do segundo ano, você tem que observar tudo isso que está sendo aliviado. Então, se você adotou em 2025, 2026, você tem que considerar outras normas do SASB, protocolos de IHC, você tem que fazer absolutamente tudo. Próximo slide, a gente começa a falar da S2, que é especificamente de clima, né? Talvez vocês também já estejam mais ambientados com a S2, porque ela é a que tem sido mais falada em termos internacionais e em termos domésticos, né? Essas são, o critério geral são de riscos e oportunidades relacionados ao clima, ou seja, não existem só riscos quando a gente se refere ao clima, existem oportunidades eventuais também, que podem ser gerados das mudanças climáticas, né? Todas as recomendações aqui são incorporadas, são as do TCFD, como eu já disse. Se vocês, eu acredito que pelo menos quem trabalha com instituição financeira, da lista de participantes tinham vários, já devem conhecer, né? E aqui eu tenho que tratar de riscos físicos, riscos de transição relacionados ao clima e essas oportunidades. Tenho que fazer divulgações específicas para o segmento, para a indústria, e eu tenho orientações específicas ilustrativas do ISSB para metas e métricas, que não são extensivas, não são conclusivas, elas são apenas exemplos. E essas informações, o próximo slide detalha o entendimento do ISSB.
elas permitem ou permitiriam, né, aos investidores a percepção dos efeitos de riscos e oportunidades relacionados ao clima, no desempenho e no prospecto da empresa, nas perspectivas futuras da empresa. Elas são a resposta e devem conter resposta e estratégia da empresa para a gestão desses riscos, né? Elas permitem também que esses investidores avaliem a capacidade da empresa de responder e se adaptar a questões climáticas, e esses riscos e oportunidades do clima devem envolver também cadeia de valor, que é outro grande desafio para as empresas, né? Tem empresa que não tem identificado claramente a sua cadeia de valor. Quais são as divulgações-chave na visão do ISSB? Próximo slide, eu destaco 2 aspectos. Então, o ISSB entende que entre as divulgações-chave, no quesito estratégia, dentre os 4 quesitos, governança, estratégia, gestão de riscos, metas e métricas, o ISSB entende que a estratégia e o processo decisório relacionado a risco climático é fundamental. Quais são os efeitos financeiros correntes e esperados? Qual é a resiliência, a capacidade da organização de responder a eventos climáticos? Eu imagino, infelizmente, não poderia ter momento melhor para a gente estar refletindo sobre essas questões, né? E as métricas e metas, né? Aí entra a emissão de carbono propriamente, o escopos 1 a 3, do GHC, né? Divulgações, elas têm que observar práticas da indústria, baseada na indústria, e as metas relacionadas ao clima. Especificamente resiliência climática, o ISSB fez questão de destacar 2 aspectos, que está no próximo slide, né? Que é relacionado principalmente a incertezas do clima, que é o grande também desafio nessa avaliação dessa resiliência, que são os dados. Onde eu vou obter, que dados eu vou obter, utilizar para a minha análise de efetividade ou da estratégia associada à resiliência, né? O ISSB recomenda que se use os cenários recomendados pelo TCFD, né? Mas, a depender do país, os cenários têm uma dificuldade muito grande de ser utilizado. No caso brasileiro, nós temos empresas que já oferecem estudos de cenário a partir de eventos ou modelos que pretendem capturar eventos ou a severidade de alguns eventos e a frequência e a severidade, né? Mas é muito, muito, muito difícil. Imaginemos, se a gente olhar 5 anos atrás, por exemplo, na região sul ou na região norte, os eventos climáticos não eram tão severos como os que nós estamos vendo. Então, a capacidade ou a possibilidade de capturar esses eventos, nós temos que ter modelos muito, muito robustos e muito bem estruturados para poder ser utilizados como cenários. Por exemplo, o próximo slide ainda, na análise de cenário, né, tem orientação específica na S2 para aplicação baseadas nas recomendações do TCFD, né? Então, além de ser, obviamente, característico da região em que opera, do país, etc., ele tem que ter compatível com as circunstâncias da própria empresa, né? E não se espera que usem uma base ampla de cenários, né? Isso tem que estar disponível de maneira razoável e sustentável, né? Consistente ao longo, para permitir informação consistente a um custo razoável, né? Não preciso ou não se espera que se invista uma fortuna
para se obter cenários para fazer as análises. As emissões de GHC são no próximo slide, eu acho que a gente pode passar muito rapidamente, esses conceitos todos vocês conhecem, vocês estão da área de sustentabilidade, né? No escopo 1, 2, 3, o maior desafio é o escopo 3, principalmente, e aqui nós temos vários dos participantes, principalmente, e aí eu destaco no próximo slide, a emissão no escopo 3 para instituições financeiras, né? O protocolo de GHC tem 15 categorias, né, de entidades. A categoria 15 trata exatamente de investimentos, e esse tem se configurado num dos maiores desafios, né? As empresas associadas à gestão de ativos, bancos, seguros, e aí a emissão no escopo 3, ela de fato é desafiadora. No próximo slide, destacamos aqui requisitos específicos para a divulgação de informações da indústria. Aqui foi uma resposta do ISSB ao feedback dos participantes da consulta pública, que não adiantava, de uma maneira geral, fazer requisito de divulgação de eventos climáticos ou de resiliência, governança, métrica, gestão de riscos, se eu não tivesse também um foco na indústria especificamente, né? Então, e o Brasil é um exemplo excelente, porque nós temos praticamente todos os tipos de indústria. Nós temos agronegócio fortíssimo, nós temos indústria de transformação, indústria extrativa, indústria financeira, indústria de seguros. Então, nós temos aqui um ambiente fantástico de teste, vamos dizer assim, para praticamente todas as indústrias, né? Alguns países estão mais fortes em determinados segmentos, mas aqui nós temos uma variedade muito marcante, né? E uma das demandas dos investidores é que nós temos que o IASB, o ISSB, estabeleça métricas únicas que possam ser comparadas entre indústrias em todos os países. Ainda não ainda não estamos nesse momento na norma internacional, mas nós podemos avançar em norma doméstica eventualmente, né? Porque beneficiaria, na visão dos investidores, tremendamente para o acompanhamento. Adicionalmente, o próximo slide eu destaco, antes de partir para os desafios, um elemento muito importante nas normas do ISSB é que o ISSB, quando o ISSB foi lançado, a Fundação IFRS se comprometeu a auxiliar no processo de implementação. Então, tem uma guia de orientação para a aplicação do IFRS S2, que auxilia tremendamente. Para aqueles que estão envolvidos diretamente, eu recomendo que não leiam somente a norma, mas leiam também o que a gente chama de base de conclusão. Na base de conclusão é explicado o porquê de determinados posicionamentos, é absolutamente, na minha visão, como ex-integrante do IASB, fundamental para entender alguns aspectos eventualmente mais polêmicos das normas, mas também auxilia bastante a compreensão na sua aplicação. E, obviamente, no site, hoje, do IASB, do ISSB, tem um volume bastante relevante de informações para auxiliar. Bem, com isso, dada a visão geral, eu queria concluir, antes da gente passar para o Arthur e algumas perguntas e respostas. No próximo slide, eu listei alguns poucos desafios que eu, pessoalmente, entendo são associados à implementação dessas normas. O maior deles, olha, aqui não tem ordem de grandeza. Feliz ou infelizmente, não tem ordem de grandeza. Esses desafios são comuns. Algumas organizações podem estar diante de um ou outro que sejam mais significativos e outros não sejam tanto. Então, o mais comum é dado, base de dados. Primeiro porque eu não sei que dado, é interessante, eu não sei, muitas empresas não sabem que dado vai precisar, né? Porque elas não sabem qual é a norma que elas vão ter que seguir.
ou porque não são reguladas, e aqui nós temos muitos participantes que eventualmente não sejam de empresas reguladas. Olha, eu não sou regulado, eu não sou companhia aberta, eu não sou instituição financeira, eu não sou seguradora, no caso brasileiro, né? Eu não opero nos Estados Unidos, eu não opero na Europa, eu só opero no Brasil, então eu não sou regulado. O que eu faço? Você vai divulgar informações de sustentabilidade? Vou, porque os donos querem, ou os sócios querem, ou os investidores querem, ou os fornecedores querem, ou o provedor de capital, o banco quer, então eu tenho que fazer. Então, muitos não sabem exatamente o que precisam, porque não sabem a que norma está sujeito. Por isso que eu sempre recomendo S1 e S2 como ponto de partida, porque, de certa forma, elas são convergentes. Existem determinadas distinções, mas, de uma maneira geral, 90% elas são convergentes. Ninguém quis inventar a roda. Então, no quesito dados, aí entra de tudo. Desde eu não saber o que eu preciso, até eu sei o que eu preciso, mas eu não tenho dado de qualidade, né? Quais são os controles para a obtenção dessas informações relativas à emissão de gás de efeito estufa, então? Eu não sei exatamente minha cadeia de valor, como é que eu vou interagir com minha cadeia de valor para obter esses dados, né? Principalmente quando traz de Scope 3. Então, dado é um desafio grande. Controle interno, né? Quais são os controles associados? Eu vou usar o sistema de controle interno tradicional? Talvez não funcione. Talvez eu tenha que ter um sistema de controle interno específico voltado para a sustentabilidade, que é um outro, eu vou chamar aqui de um outro animal, pelo menos nesse estágio. A consistência dos dados. Eu já tenho os dados, já está na base de dados, já está meus controles internos estabelecidos, mas eles são consistentes ao longo do tempo, para que eu possa, de fato, gerar relatórios que sejam comparáveis? Né? E se for um conglomerado? E se eu tiver, além de empresas controladas, eventualmente é mais fácil, participações minoritárias? E se eu tiver joint venture, né? 50%, 50%, como é que eu vou obter? Eles estão alinhados com as minhas políticas, meus controles? A base de dados deles conversa com a minha base de dados? Então, eu adoro esse processo, porque eu aprendo muito. A minha estratégia. E aí entra um pouco aqui, talvez, apesar eu achava que ia falar aí, mas o greenwashing. É muito bom, como eu falei lá no início, quando eu apresentei as recomendações do TCFD, governança, estratégia, etc. Vamos escrever uma estratégia bonita, né, que responda ao desejo dos investidores, que atende aos reguladores, mas essa minha estratégia, ela está, de fato, sendo observada no meu modelo de negócio? Meus gerentes, as pessoas responsáveis pelo atendimento ao cliente, por lidar com o fornecedor, eles estão, de fato, a estratégia está incorporada no dia a dia da organização? Eu tenho as medidas e métricas adequadas, pertinentes, para acompanhar os avanços e retrocessos na implementação dessa estratégia? Dupla materialidade. A dupla materialidade é um conceito que consta na Europa, que foi introduzido pelo CSRD. Ele não está na norma internacional. Mas, na medida que começar a ser apresentada por aquelas organizações sujeitas a CSRD, que é a diretiva europeia, ela tem um potencial muito grande de passar a ser demandada por investidores em todos os mercados. Né? Então, eu tenho a dupla materialidade de maneira simplificada, conceito de materialidade tradicional da demonstração financeira, dos relatórios financeiros, ou seja, aquela informação que, se omitida, mal apresentada ou escondida, vamos dizer assim, ela gera um efeito no processo de tomar decisão do investidor. A outra materialidade qual é o impacto financeiro das minhas atividades nos meus clientes, fornecedores, reguladores, na sociedade como um todo, sociedade civil. Então, pode ser que ela avance. Desafio de regulação. De novo, a minha história é Banco Central. Então, a regulação no sistema financeiro brasileiro ela é bastante avançada.
CVM foi o primeiro órgão regulador do mundo a adotar S1 e S2. O Banco Central ele já adota requerimento de riscos climáticos na gestão integrada por instituições financeiras. E entre as prioridades da área de regulação do Banco Central, divulgada no site do Banco Central no início desse ano, no início de março, um dos pontos é regulamentar S1 e S2. Então, podemos esperar o Banco Central vindo com regulamentação. Se eu sou companhia aberta, que é o caso da organização que eu componho o comitê de auditoria, da maior delas, se eu sou listado nos Estados Unidos, eu tenho que elaborar relatórios para a SEC, e a norma da SEC foi aprovada em 6 de março. Em 6 de abril, a SEC anunciou que vai adiar a sua implementação até que solucionadas as questões legais, mas a expectativa é que seja aplicada a partir do ano que vem. Atuo na Europa, estou sujeito aos requisitos da CSRD, então eu tenho que fazer uma análise também nesse contexto. Auditoria independente. Muitas normas exigem auditoria do relatório de sustentabilidade, mas não existe ainda uma norma internacional de auditoria de sustentabilidade. O que existe hoje, muita gente se confunde, é uma norma que trata da asseguração limitada. O que eles fazem na asseguração limitada, essencialmente? É válido? É válido, claro, é isso que eu tenho. Os auditores hoje, eles olham o relatório de sustentabilidade, eles analisam os aspectos mais relevantes e analisam e verificam se fazem sentido quando comparado com as informações que constam nos relatórios financeiros. Então, essa é a asseguração limitada. Mas tem que ter uma norma. O órgão internacional é International Auditing and Assurance Board, e a ASB, Standards Board, está em fase final de elaboração de uma norma de auditoria para relatório de sustentabilidade, mesmo porque é exigido na Europa e vai ser exigido no Brasil e vai ser exigido no mercado norte-americano, só para citar 3. E, finalmente, um desafio, eu tenho outros aqui, eu tenho uma lista aqui, eu anotei no papel ao lado, mas eu tive que limitar, que é gente, talento. Outro dia desse, conversando com uma pessoa sobre essa área, falando, não, porque vamos fazer isso. Eu falo, você tem gente para fazer isso? Eu já tenho 2 pessoas. E você tem orçamento para fazer isso? E é mesmo, acho que não temos orçamento. Você acha que só 2 pessoas vão conseguir fazer isso que você quer? Fazer um inventário de tudo que você precisa, organizar, estruturar controle interno, base de dados, etc. Acho que não. Você tentou consultoria? Ele falou, tentei, mas as consultorias dizem que já não tem mais gente, porque estão atendendo muita gente. Então, mesmo assim, o talento não é só atrair talento, a retenção de talento é um desafio ainda maior, porque dentro desse processo começa a acontecer o que a gente chama, ou que é chamado de rouba-monte, né? Então, eu começo a buscar os profissionais e aí é praticamente impossível segurar essa onda. Então, esses são alguns desafios. O último slide, o próximo, apenas destaca quando eu começo a aplicar. Eu já falei ao longo da apresentação, acho que fica aí para vocês como referência. E agradeço imensamente, já pedindo desculpa, Arthur, eu tentei aqui correr, mas de fato, eu fico à disposição aí, se ainda temos tempo. Desculpa, gente. Temos sim, Amaro, nós temos mais cerca de 15, 20 minutos. Queria agradecer, acho que em nome de todo mundo que assistiu aqui, foi uma tremenda aula, viu, Amaro? É sempre um prazer enorme te escutar.